Amém, igreja? Cristo é o tesouro. E nós somos felizes porque esse tesouro tem ecoado através de gerações. E Cristo tem deixado um tesouro na terra. Esse tesouro se chama seus filhos. E nós, como igreja adventista do sétimo dia, nós realmente temos que nos alegrar. Porque nós temos, além da preocupação de Deus em conduzir essa igreja, as próprias missões, associações, eles têm colocado programas, disponibilizado programas para que nós possamos, através dos treinamentos, dos estudos, estarmos sempre envolvidos na missão. Certo? E desde quando aceitei a verdade do Evangelho de Cristo, como sendo o caminho, a verdade e a vida, nós sempre temos trabalhado em prol disso, participado dos treinamentos, assim como creio que os irmãos aqui também participam. Os programas não só internos da igreja, mas também levado aí a treinamentos lá em um local específico, dado o treinamento anual das missões, das associações. Treinamentos esses que às vezes levam até muitos aqui a fazer cursos em faculdades. E eu louvo a Deus porque Cristo, mesmo em nossa pequenez e nossas falhas, Cristo sempre tem usado o seu povo, amém? Sempre tem usado a mim e a você. E é com essa alegria que nós, como adventistas, como nós, sendo seus filhos, ao conhecer a palavra de Deus, a sua palavra, esse tesouro que não é escondido, né? Como muitos dizem aí, os filmes, entre outras falas que tem tesouros escondidos, mas a Bíblia é um tesouro revelado para cada um de nós, cheio de pedras preciosas, talentos, e isso também tem nos levado a entender que somos tesouros nas mãos do Senhor, quando nos colocamos a seu inteiro dispor, amém? Meus queridos, falando sobre a igreja, treinamentos, falando sobre conhecimento, Bíblia, tesouro, nós também encontramos na Bíblia aconselhamentos que nos levam a uma preparação, não só para o dia atual que nós estamos vivendo, principalmente para qual dia? Da volta de Jesus para o tempo do fim. Nós temos características que nos distinguem das outras denominações, que também são muito amadas por nós, né? Os irmãozinhos que lá congregam são muito amados por nós. E por nós termos esses conhecimentos da verdade, não nos faz melhor do que eles, ao contrário, nos distingue, porque temos aí a questão do sábado, temos aí a questão do santuário, a doutrina do santuário, dentre outras, né, que são as crenças fundamentais da nossa igreja, fundamentada somente na palavra de Deus, esse tesouro maravilhoso. E quanto à preparação para o tempo final, meus irmãos, eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias em Apocalipse capítulo 7, nós vamos entender, além de sermos um povo chamado para o tempo do fim, com uma missão, para uma preparação, não somente da igreja, mas também para um povo, porque nós, assim como a Bíblia diz, somos portadores de quê? Luz, e também temos que ser o quê? O sal dessa terra. Temos que levar luz para os corações em trevas, temos que dar sabor, né? As vidas que andam aí desassaborizados, não sei nem se tem essa palavra, andam por aí sem destino, sem esperanças. E nós temos a alegria de, através da palavra de Deus, com esses pedidos de Jesus, com o ID de Jesus, levar essa mensagem também para o tempo do fim. Amém? Todos encontraram? Apocalipse 7, você de casa também abra sua Bíblia. Aproveite aí também o seu smartphone e abra a sua Bíblia, seu aplicativo da Bíblia, em Apocalipse capítulo 7. E nós vamos ter a alegria de estudar a partir do versículo 1. Nós vamos falar um pouco hoje sobre o selamento final, igreja, amém? Porque a Bíblia usa a expressão selamento para falar daqueles que são distinguidos como servindo ao Senhor. E nós vamos ver no estudo de hoje, de que de fato nós temos dois selamentos na Bíblia.
E eles acontecerão neste momento do tempo do fim, de forma ao mesmo tempo, né? Nós vamos começar nosso estudo com o livro do Apocalipse, no capítulo 7, no versículo 1. Aqui, Apocalipse, capítulo 7, nós também conhecemos e chamamos esse capítulo, o capítulo 7, de um capítulo que? Parentético. E usamos essa expressão, queridos, porque ele é como se fosse um parênteses, né, entre dois capítulos, justamente entre o 6 e o 8. No capítulo 6 de Apocalipse, nós temos aqui a abertura do 6º selo, correto? A partir do versículo 12 do capítulo 8, no capítulo 8 temos aqui a abertura do 7º selo. E entre a abertura do 6º e do 7º selo, nós temos aqui o capítulo 7. E o capítulo 7, queridos, está aí para responder uma pergunta que foi formulada no capítulo 6. O capítulo 6, verso 17, termina com a seguinte pergunta: pois chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Aqui está falando a respeito da volta de Jesus à terra. E diante de todos os eventos testemunhados na abertura do 6º selo, quem é que pode suster-se? Resposta: os selados do capítulo 7. E o capítulo 7 começa assim, ó: depois disto, vi 4 anjos, né, aqui descreve João, em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguro os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse, né, sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. A visão que João teve, queridos, é uma visão de 4 anjos segurando os 4 ventos da terra. Aqui uma alusão, como nós conhecemos, é os 4 pontos cardeais, né? Norte, sul, leste e oeste. E estes anjos impedem que esses ventos soprem sobre a terra. Mas o que significa, irmão Rogério, esses ventos na profecia? Quando nós vamos a Jeremias, o profeta Jeremias, nós descobrimos que no capítulo 4, Jeremias descreveu o seguinte: naquele tempo se dirá a este povo e a Jerusalém: vento abrasador dos altos desnudos do ermo, assopra diretamente a filha do meu povo, não para apaguejar, nem para limpar. O vento mais forte do que este virá ainda de minha parte, e então também eu pronunciarei a sentença contra eles. Eis aí que sobe o destruidor como nuvens, os seus carros como tempestades, os seus cavalos são mais ligeiros do que as águias. Ai de nós, estamos arruinados. A linguagem é clara. Jeremias está o que? Antevendo a chegada do rei Nabucodonosor, quando o povo de Israel seria escravizado por quantos anos? 70 anos. O que ele vai informar no capítulo 25, verso 11 e 12? Então, queridos, ali é comparado o exército de Babilônia, do rei Nabucodonosor, a ventos que sopram sobre a terra. Então, esses anjos estão impedindo o quê? Que aconteça aí a terceira guerra mundial, que o mundo venha se autodestruir. E eles vão estar agora segurando os 4 ventos até quando? Os versículos 2 e 3 nos ajudam. No capítulo 7: vi outro anjo que subiu do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. Quem é esse outro anjo que sobe? Nós entendemos que é o próprio Cristo. É ele que tem o selo. É ele que sobe do nascente do sol. Essa expressão do anjo que vem do nascente do sol, queridos, que vem do Oriente, é aplicado na profecia bíblica a Ciro, que veio do Oriente para libertar o seu povo. E Ciro na profecia é um tipo de Cristo. Isaías 45 diz isso. Então Ciro é um tipo de Cristo. E assim como Ciro veio do Oriente, esse anjo agora também vem do Oriente. Ele tem um selo, porque ele é o próprio Cristo que vem para selar o seu povo. E ele vai clamar em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais foram dados fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis, verso 3, nem a terra nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. E aqui então nós temos a expressão selamento. Então, ouvi o número dos que foram selados, que eram 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel, verso 4.
E então o Apocalipse agora lista as 12 tribos, logo aí embaixo, e cada tribo aqui teve 12 mil selados. 12 vezes 12 mil, 144 mil. Quem são os 144 mil? Não é o tema, né, do assunto de hoje, mas um grupo de selados chama-se 144 mil. Nós não vamos entrar em muitos detalhes, mas uma breve informação. A primeira é que esse grupo, ele recebe o selo de Deus, que é o assunto que nós vamos nos ater agora. A segunda característica dos 144 mil é que eles passarão pela grande tribulação. Isso quer dizer o quê? Que se todos nós, cristãos, se permanecermos vivos e formos salvos, nós passaremos pela grande tribulação e pertenceremos aos 144 mil. Vamos trazer uma mensagem posterior sobre isso, entender um pouco, que é bem desconhecido, pouco falado. As características desses 144 mil é que eles alvejaram, lavaram as suas vestes no sangue de Jesus, entenderam o que é justificação pela fé, eles entenderam como Deus salva, eles tiveram uma rica experiência com Deus, então eles recebem o selo de Deus. Selo tem várias atribuições, igreja, mas eu queria destacar só duas na Bíblia. O selo serve o quê? Para ser um emblema de proteção, um sinal de proteção, né? E também de propriedade. Vamos entender também como o selo funciona, como proteção. A visão do selamento de Apocalipse capítulo 7, queridos, ela tem o seu fundamento em Ezequiel capítulo. Em Ezequiel capítulo 9, há uma primeira visão de selamento, e no verso 4 é dito assim o quê? Passa pelo meio da cidade e no meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Então, queridos, Deus agora dá uma ordem para que um anjo passe pelo meio de Jerusalém e agora cele aqueles que têm clamado e estão clamando pelas adversidades acontecendo. E aos outros também disse, ouvindo eu, passai pela cidade após ele, após o anjo concluir ali o seu selamento, outros seres são enviados. Com que função, igreja? Sem que vossos olhos poupem, sem que vos compadeçais, matai e matai os velhos, os moços, as virgens, as crianças e as mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos achegueis. E começa pelo meu santuário. Então Ezequiel capítulo 9, ali uma visão de selamento, queridos. O primeiro ser sela o justo, e outros seres, outros vêm após este, com uma ordem agora de matar todos os que não possuem o selo de Deus. A visão de Ezequiel 9 não se cumpriu literalmente, essa é uma visão profética, e ela se aplica, queridos, ao tempo do fim, quando o selo de Deus será a única coisa que vai guardar os seus filhos dos juízos finais que serão derramados sobre a terra. Estão conseguindo entender? Em Apocalipse 16, a partir do verso 2, nós temos aqui a descrição das 7 pragas que serão derramadas sobre o planeta Terra. Esses 7 juízos de Deus serão derramados sem misericórdia. Por que sem misericórdia, irmãos? Porque Cristo não mais estará no santuário celestial. Não mais haverá mediação, não haverá mais possibilidade de arrependimento e salvação. E com esse juízo diz Apocalipse, consuma-se a ira de Deus. E a única forma, queridos, de escaparmos das pragas é recebermos o selo de quem? De Deus, que de acordo com a visão de Ezequiel 9, é um sinal de proteção. Mas o selo, queridos, também significa propriedades. Quando ele é posto sobre uma pessoa, é para identificar sobre a quem ela pertence. Apocalipse 14, versículo 1, falando aqui sobre os 144 mil, que diz, olhei e eis em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. É claro que isso aqui não é um sinal visível, queridos, mas o ter o selo de Deus na fronte significa que este pertence
Esses pertencem ao povo de Deus, e os anjos agora saberão quem tem o selo. E quando as pragas forem derramadas, querida, os que tiverem o selo de Deus serão poupados. Amém? Agora, quem não tiver o selo de Deus, receberão as pragas sem misericórdia, e depois serão destruídos. Então, queridos, nós temos que responder uma pergunta: se a única forma de escaparmos do juízo divino e da condenação eterna é ter o selo, é ser selado, o que é o selo de Deus? Como é esse processo de selamento, irmão Rogério? Para isso nós temos que voltar para a Bíblia. Os selos antigos, eles possuíam 3 elementos claros, como conhecemos: o nome do governante, o cargo, a função que ele exercia e a jurisdição ou o seu domínio. Isso acontece até nos ensinos modernos. Nós temos esses 3 elementos. Olhando para a Bíblia, aonde nós encontramos então esses 3 elementos? Nós encontramos no 4º mandamento da lei de Deus de Êxodo 20. Verso 8 a 11 diz o que? Êxodo 20: lembra-te do dia de sábado. Né? É interessante, nós chamamos o sábado de um mandamento esquecido, e Deus já antevia tudo isso, por isso que ele começa com lembra-te, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda tua obra, mas o 7º dia é o sábado de quem? Do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Por quê? Porque em 6 dias fez o Senhor, né? Fez. Aqui está o nome do proprietário, o Senhor Deus. E aqui também está a sua função, porque ele é o Criador, ele fez. E qual é a sua jurisdição? Céus, terra, mar e tudo que neles há. E o mandamento termina: e descansou, por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. O 4º mandamento, queridos, nós encontramos aqui os elementos de um selo. E o profeta Ezequiel concorda com essa ideia também, quando ele diz, né, que ele também lhe dei os meus sábados, para servir o quê? De sinal entre mim e eles, para que soubesses que eu sou o Senhor, que o santifica. E no versículo 20, do mesmo capítulo 20, diz o quê? Santificar os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, vosso Deus. Amém? O que é o sábado? É um sinal, é um descanso físico, é um descanso espiritual, é um memorial de nossas origens. Amém? Nós viemos das mãos de Deus e um dia para ela retornaremos. Amém? A maior bênção que a comunidade adventista tem para oferecer, queridos, é a clara explicação desse 4º mandamento, porque o sábado nos abençoa sim de uma forma especial, não por apenas um dia que se separa para comunhão com Deus, queridos, mas um dia contra o estresse, um dia para a família, um dia para o descanso espiritual, para o descanso físico, um dia para se atender ao próximo. O sábado, queridos, tem um sentido especial, e sobretudo um dia de lembrarmos de onde nós viemos. E por que esse 4º mandamento da lei de Deus é tão atacado, queridos? Simples, porque ela aponta Deus como Criador, como o único ser digno de ser adorado, e como o diabo sempre quis ser adorado, isso desde sua rebelião no céu, como ele disse, de acordo com a visão profética de Isaías e Ezequiel: subirei acima das mais altas nuvens, e estabelecerei o meu trono, e serei semelhante ao Altíssimo. Então, quando ele se aproxima de Cristo ali no deserto, ele desafia, né, a Jesus: se tu és filho de Deus, proste-se e me adore. A sede do diabo, queridos, é ser adorado. E quando há na lei um mandamento que leve a adorar a Deus, isso deixa furioso. E é por isso que ele ataca tanto o sábado, até no meio da igreja de Deus. E nós vamos perceber que justamente isso, até hoje em púlpitos de igrejas, se defendem a nulidade do sábado, a exclusão desse mandamento, querido, desse mandamento. Mas a Bíblia, queridos, é muito clara, e Cristo diz isso em Mateus 5, versos 17 e 18: não penseis que vim mudar a lei, eu vim o quê? Cumprir. Jesus não mudou o 4º mandamento,
Jesus obedeceu este mandamento como aos demais mandamentos. Este mandamento não foi cancelado na cruz e de Igreja Adventista Sétimo Dia. Ninguém tem autoridade humana para mudar. E eu gosto muito da expressão, queridos, que um dia, um dos pioneiros do movimento adventista, né, William Smith, e ele diz claramente, queridos, que se alguém quer mudar o sábado da lei de Deus, ele deve ascender ao céu, ir ao céu. Ele deve ir lá no santuário celestial, passar por entre querubins e serafins, entrar no santo dos santos, do santo e ir para o santíssimo, arrancar a tampa da arca e com seu pretenso dedo mudar a lei de Deus. Se o ser humano for possível fazer isso, a lei sim poderá ser mudada. Se não, não existe na Bíblia autorização para isso. E como não pode, queridos, é porque a lei não pode ser mudada. Então o selo de Deus está aqui. Agora é claro, queridos, que o selo de Deus não é somente o sábado. Por que não? Tiago 2, verso 10, diz o quê? Pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de quantos? Todos. O verso 11, ele diz o quê? Porquanto aquele que diz, não adulterarás, também ordenou o quê? Não matarás. Se você não adultera, porém matas, vem ser a transgressor da lei, falar de tal maneira e de tal maneira proceder como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Na realidade, queridos, nós sempre comparamos a lei de Deus com uma corrente. Se nós quebrarmos um mandamento, um elo, a corrente foi quebrada. E isso quer dizer, queridos, que ter o selo de Deus é ter uma vida em consonância, em obediência à lei do Senhor, à lei do próprio Deus. Mas por que, irmão Rogério? Porque a lei não salva? De maneira alguma. A lei não salva ninguém. Efésios capítulo 2, olha que Paulo diz, quando nós vamos para Efésios capítulo 2, versículo 8, abra sua Bíblia, Efésios 2, verso 8, olha que texto magnífico, Efésios 2, versículo 8 também, Paulo diz assim, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de quem, igreja? De Deus, verso 9, não de obras, para que ninguém se glorie. Nós somos salvos pela graça, queridos. Agora, irmão Rogério, se nós somos salvos pela graça, qual é o papel da obediência? É simplesmente ela mostra que nós já estamos salvos por Cristo, amém? Então nós não obedecemos, queridos, para ser salvos. Nós somos salvos para obedecer. Essa é a grande diferença. Então, quando a obediência é fruto de um relacionamento com Cristo, quando guardamos aqui os seus mandamentos, como resultado de nossa comunhão com Ele, nós estamos perfeitamente alinhados com o propósito da Bíblia. Agora, se eu procuro nas minhas próprias forças obedecer, esperando com isso me tornar aceitável a Deus, eu estou tentando o impossível, porque não pode e não é possível obedecer a esta lei, senão através de Cristo Jesus. Mas a Bíblia também tem um último detalhe. Como eu disse no início, nós teremos aqui 2 selamentos no tempo final. E se por um lado Deus está selando o seu povo, está colocando o seu selo de aprovação sobre eles, o diabo, que procura ser um especialista em contrafações, ele também está divulgando o seu selo. O diabo também tem o selo. E olha o que nos adverte Apocalipse capítulo 13, verso 16 e 17. Vamos para a Bíblia. Apocalipse 13, verso 16 e 17. Olha o que nos alerta. Amém? A todos os pequenos e grandes, os ricos e pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dado certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome.
Se no capítulo 7, queridos, nós temos aqui o selo de Deus, o capítulo 13, nós temos o selo da besta. E isso, queridos, nos leva a uma conclusão. Todo ser humano vai receber um selo nesse tempo do fim. Todo ser humano será selado para que fique claro a quem ele pertence. E não existe, queridos, um meio termo, não existe. Não existe a possibilidade de avançarmos na história sem passarmos por esse selamento. Então eu e você, queridos, que somos criaturas livres, que Deus dotou de livre-arbítrio, que podemos escolher, você tem que escolher qual selo você quer receber. Ah, irmão Rogério, eu não quero nenhum dos dois. Impossível. Você tem que optar por um. Você tem que escolher, você de casa, tem que escolher um deles. Agora, se o selo de Deus é o sábado e por extensão a lei, o que será o selo da besta? Será aquilo que este poder, o quê? Colocará no lugar do sábado. E, historicamente, nós conhecemos isso. O que foi colocado no lugar do sábado? O domingo. A santificação do primeiro dia da semana, igreja. Nós sabemos disso. Desde os primeiros séculos da igreja cristã, o diabo tem trabalhado incansavelmente para trazer um significado maior a esse dia, em detrimento ao quarto mandamento da lei santa de Deus. E ele começou até usando o próprio imperador romano da época, Constantino, que ele é o autor do primeiro decreto dominical da história, lá no dia 7 de março de 321 da nossa era. E ele, ao longo de toda a história, vai trazendo a exaltação ao primeiro dia da semana, em detrimento do quarto mandamento da lei de Deus. E é assim que o diabo tem conseguido sucesso, em anular o quarto mandamento da lei de Deus e pregar o domingo como dia sagrado. Queridos, domingo nunca foi sagrado. Mas, irmão Rogério, domingo não é um bom dia? Como qualquer outro dia da semana. Deus não criou nada ruim. Mas nenhum dia, não há um dia santo na Bíblia a não ser o sábado. Não há outro além do sábado. Há uma história que em Salvador da Bahia, havia uma senhora de uma denominação dominical, pentecostal, e começou a estudar a Bíblia com os adventistas, com a gente. E quando essa senhora descobriu que o sábado é o quarto mandamento, o sinal entre Deus e o seu povo, ela teve o desejo de ser selada. E começaram a respeitar esse dia como sendo o mandamento de Deus, o quarto mandamento. E algumas irmãs da sua igreja dominical foram à casa dela para dissuadi-la da ideia, usando ali argumentos de que o sábado fora cancelado na cruz, de que não tem mais validade, e que agora nós vivendo debaixo da graça, não debaixo da lei, e que Jesus aboliu o sábado, argumentos assim que nós já conhecemos. E aquela irmãzinha, sem estar convencida de tudo que foi falado, porque nem um texto ali foi mostrado, ela então desafiou essas irmãs e disse o seguinte: vamos fazer uma coisa? Vamos nos colocar agora todas de joelho aqui em casa, e nós vamos orar a Deus, pedindo que Ele então nos ajude a desvendar este ponto, e vamos abrir a Bíblia de forma aleatória e deixar que Deus fale. Vamos? As irmãs concordaram e elas oraram de joelho. E quando essa senhora, membro de uma igreja dominical, que estava descobrindo as verdades da Bíblia, pegou sua Bíblia e de forma aleatória ela abriu no livro de Esdras, aonde no 6º dia foi ordenado que as portas de Jerusalém fossem fechadas, para que não houvesse comércio no dia de sábado. E depois de ler o texto, elas se voltaram para as irmãs e disseram: vocês entenderam agora como Deus quer nos falar? E uma das irmãs disse assim, simplesmente assim: foi coincidência? Coincidência você ter aberto a Bíblia nesse texto? E ela, mas com a fé genuína, descobrindo as verdades, disse assim: pois o Deus que eu sirvo não é um Deus de coincidência. Nós vamos orar de novo, e nós vamos tornar a abrir a Bíblia, para ver se é coincidência. E ela se coloca de joelhos, ela tornou a orar, e quando ela se levanta de novo, ela abre a sua Bíblia mais uma vez, e caiu no profeta Isaías, dizendo o quê? No novo céu
e na nova terra, de um sábado ao outro, virá toda a carne adorar perante mim. As irmãs, agora em silêncio, tiveram que reconhecer que Deus estava falando. E ela tomou sua decisão e foi batizada na igreja adventista, amém? Porque é assim que Deus conduz os seus filhos sinceros. Eu louvo a Deus por isso. Qual a importância dessa mensagem para nós hoje? É porque nós precisamos viver realmente a essência do sábado, amém? Não só do sábado, mas os outros mandamentos também. Nós precisamos viver a essência do descanso espiritual e físico. Nós estamos buscando nos conectar ou reconectar com aquele que é o nosso Criador, amém? E nesses dias finais, todos nós receberemos um selo. Para qual selo você está se preparando? Para qual selo você de casa está preparando? Para você que é chefe de família, empregado, para você que depende de um salário para sustentar-se e sustentar a sua família. Esse é um ponto de fé que devemos tomar, que você deve tomar. Mas Deus olha para cada caso, e Ele não vai deixar que nada falte para você, amém? Alguns serão mais provados, outros menos, mas todos nós temos que ser fiéis a esse Deus. Porque se você não escolher ser fiel, infelizmente você não terá o selo dele. E aqueles que não receberam o selo de Deus, automaticamente receberá o selo da besta, de Satanás. É uma questão de escolha. Alguém vai forçar você a fechar o teu comércio no sábado? A não ir trabalhar no sábado? Ninguém vai forçar você. Ninguém. A igreja só está aqui para te ajudar, para dar a orientação que você precisa e dizer para você que Deus, que sempre cuidou dos seus filhos em toda a história, vai cuidar de você quando você escolher ser fiel. Glória a Deus, amém? Essa escolha eu fiz de 2011 para cá, e eu não sei se alguém está sendo provado com relação a esse quarto mandamento hoje, mas eu sei de uma coisa: Deus é fiel e nunca deixará que sejais provados além das suas forças. Pelo contrário, junto com a provação, Ele vai dar o quê? Livramento. Você pode confiar que Deus será fiel. Agora você quer experimentar a verdadeira bênção do sábado? Você quer confiar na sua vida a Deus? Para que pela graça de Cristo receba o selo da aprovação divina, sendo guardado e protegido dos eventos finais? Você pode. Basta você dizer sim. Eu e você podemos dizer sim a Deus, amém? E recebermos esse selo. O selamento, ora, está acontecendo. E quando o último sincero for selado, os ventos serão soltos. E quando os ventos forem soltos, se abaterá sobre a humanidade um tempo de crise jamais testemunhado. Mas nós não precisamos temer, porque nesse exato momento Deus está estendendo uma cobertura sobre os seus filhos para protegê-los deste tempo de prova. Eu creio nisso. Eu queria que você pensasse: será que mesmo sendo adventista, eu tenho sido fiel a Deus na obediência aos mandamentos e ao sábado? Tenho eu seguido as orientações que essa igreja dá com relação ao preparo para o sábado? Tenho eu buscado respeitar os mandamentos do Senhor? E lembre-se, a verdadeira obediência, queridos, ela nunca é um caminho para o céu, mas ela é um fruto, é um resultado de um relacionamento com o Senhor Jesus. O que não pode, queridos, é nós deixarmos de confiarmos no Senhor e sermos leais a Ele e começarmos a receber um outro tipo de selo que vai nos levar à perdição. É isso que não pode. É por isso que Deus está trabalhando com cada um de nós individualmente. Para quê?
para que nós cresçamos na nossa experiência com Deus. Porque o tempo vai chegar, aonde cada um vai ter que ficar de pé por aquilo que crê. E como nossos heróis do passado, nós vamos ser provados também. E se nós não buscarmos agora, nesse tempo de liberdade, em tempo de bonança, vamos dizer, essa experiência com o Senhor, que agora nós não temos, vai ser muito mais difícil naquele tempo de prova. Por isso, eu motivo a igreja, aos amigos, a cada dia buscar o contato com esse livro, com a palavra de Deus, e a se colocar nas mãos do Senhor, para que Ele nos cele com o selo da sua aprovação. E independente da história e circunstância do que virá pela frente, nós estejamos firmes nas mãos do Senhor. Amém? Então, algo nos faz diferente. A marca de um Deus vivo. Você está selado? Você está sendo selado? Você quer ser selado? Eu convido a você a se colocar em pé. Nós vamos cantar um hino neste momento. E que em nome de Jesus você faça a sua decisão, faça a sua escolha. Qual selo você quer receber? O selo da aprovação para estar no céu? Ou o selo da reprovação que tirar o céu de você? Misericórdia, que seja o do Deus vivo. Amém?
Se essa mensagem foi comum aos seus ouvidos, volte para a Bíblia. Porque essa mensagem tinha que acelerar e deve acelerar nossos corações pelo tempo que estamos vivendo, pelas profecias se cumprindo. Ao nosso redor, ao olho nu nós estamos vendo e estamos vivendo como se nada estava acontecendo. Qualquer momento nós podemos ouvir o som das trombetas. Aí, se eu não fiz a minha escolha, será tarde demais. Vamos orar? Pai querido, nosso Pai de amor, muito obrigado, porque a luz da Tua palavra brilha sobre nós nesta hora. E nós temos a plena convicção, Pai querido, que o céu está conduzindo o Teu povo aos portais da Canaã celeste. E nós queremos fazer parte deste povo, Pai Santo. Nós queremos receber o selo da aprovação, o selo de pertencimento, para que sejamos guardados e protegidos nesse tempo final. Abençoa todos nós reunidos aqui nessa igreja. Abençoa todos os amigos e amigas que estão nos assistindo pela internet. Que o Teu Espírito conclua em nossa vida a obra que um dia começou. Essa é a nossa oração, Paizinho Santo. Em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Que Deus seja louvado, que tenhamos uma noite abençoada e uma semana produtiva na presença do Senhor. Amém? Deus abençoe. Meu Senhor, aqui estou, te agradeço o que sou, pois formaste todo o meu interior. Tu diriges meu andar, me proteges ao deitar, mesmo antes que eu fale, tu já